Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Bom, hoje eu estou aqui para apresentar mais uma vez e porque hoje está muito especial o louvor. Eu recebi um vídeo muito legal, a tia Zilda, como sempre, tem me abençoado muito com os vídeos que ela tem me mandado, e ela me mandou um vídeo muito legal de uma das nossas EBDs de férias, né? E eu fiquei relembrando, foi um momento muito legal. Então, sei que vocês vão gostar muito desse vídeo. E tem mais dois vídeos que são de músicas originais da nossa IBAD, né? Músicas compostas por pessoas da nossa igreja. Tá, então, esse da EBD é um, né? E tem um outro que é a Adriana cantando Guarda de Israel, que é uma música do Daniel de Lima, que é uma música lindíssima. E tem uma outra canção muito especial que a Cristina Almeida me mandou, né? E eu vim aqui para falar mais dessa canção, que foi muito especial. E quando ela me mandou, ela já me mandou pedindo desculpa. Ai, desculpa, Celo, não ficou muito bom. E eu deixo para vocês o que aconteceu com essa canção. Ela vai cantar uma canção do cantor cristão. Bom, é isso aí. Assistam e depois vocês comentem. E, lembrando, por tudo isso, eu quero dizer para vocês, incentivar também, não você mandar só o seu vídeo cantando, mas se você tem um vídeo da IBAD, um vídeo que você gravou na igreja, um vídeo que você gravou no culto, manda para mim também, para a gente colocar aqui no ar, e vai ser muito legal. Tá bom? Então Deus abençoe, que o Senhor fale com você nessa manhã. Paz.
de vir a proteção. A voz de Deus fala em meu peito e faz minha alma florescer. É nele que
guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele tem nos guardado. Ele tem guardado você que tem trabalhado na rua. Deus tem guardado você que tem trabalhado no hospital, como policial militar. Deus tem te guardado e Ele vai continuar guardando. O guarda-te. Cantando na nossa igreja, né? Então, assim, vai ter que ser a capela, que eu tô sem instrumentistas, mas eu espero que abençoe muito a vida de vocês, assim como essa letra tem abençoado a minha vida. Vamos lá? Quem souber, me acompanhe. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu vou cantar só essas duas estrofes. Eu espero que esse louvor tenha alcançado ao coração de vocês, especialmente ao coração do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu estou com muita saudade de vocês. Deus abençoe e nos guarde, né? E logo, logo a gente está de volta. Um beijão, tchau! Bom dia para você, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esse domingo esteja iniciando para você de uma forma abençoada, em que você possa receber do Senhor aí uma palavra de ânimo. Lembrando que essa noite, às 19 horas, nosso culto é presencial e também online. Se você não faz parte do grupo de risco, esteja lá conosco, procure estar lá seguindo todas as recomendações de máscara. Nós estamos disponibilizando displays de álcool em gel, verificação de temperatura, e todos os cuidados estão sendo cuidados. E você é o nosso convidado. Se por um acaso você faz parte do grupo de risco e ainda está inseguro, totalmente compreensível, respeite essa insegurança, fique em casa, mas não deixe de nos acompanhar aí pela internet, pelo nosso culto online, ok? Que vai estar sendo transmitido de igual forma, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos refletir na palavra do Senhor? Quero te pedir agora para você fechar os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã de domingo abençoada. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos pela manhã que o Senhor nos dá, te agradecemos pelo dom da vida,
pela vida não somente biológica, mas a vida eterna daqueles que já entregaram suas vidas para Jesus. Porém, se há entre nós, ó Deus, nessa manhã alguém que ainda não fez, que o Teu Espírito convença do juízo, da justiça, do pecado, para que essa também possa, em nome de Jesus, gozar dessa vida eterna que não está limitada à vida biológica. Obrigado, Deus abençoe e que essa palavra fale conosco e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O salmo que eu quero ler aqui é um salmo extremamente conhecido, muito citado, muito falado pelos pregadores, e até por pessoas que não são pregadoras, mas também têm o hábito de ler as escrituras frequentemente. Para você que não tem esse hábito, você vai conhecer hoje o salmo número 1, o primeiro salmo escrito, certo? E colocado no primeiro livro dos Salmos. E nesse salmo, nessa meditação, nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Preste bem atenção, versículo 1 do capítulo 1 de Salmos diz assim: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Você sabe quem são? Enfim, os ímpios são aqueles que deturpam o que Deus quer, isso é, pegam a vontade de Deus e adaptam a vontade de Deus para as suas vontades. Os ímpios são aqueles que desobedecem à vontade de Deus, e a maior característica de um ímpio é aquele que não se submete a Deus e a sua vontade, fazendo da sua vida aquilo que bem entender. Então, olha só que interessante o conselho do salmista, logo no primeiro livro de Salmo. Feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dessas pessoas. Interessante, né? Isso por si só já é uma grande lição e um grande ensinamento. Versículo 2 continua dizendo o seguinte, aliás, ainda no versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e também não imita a conduta dos pecadores. Veja bem, olha só que coisa interessante aqui. Muitas vezes nós, por alguma razão, dentre essas razões, uma delas é a saudade do velho homem que existe. Muitas pessoas lutam contra essa prática que o velho homem tinha e de alguma maneira para tentar amenizar, isto é, tentar disfarçar essa vontade, se enganam e começam a, nesse momento, imitar a conduta dos pecadores, certo? De uma forma muito velada. Por quê? Para que possam trazer alívio de consciência e poder praticar as suas práticas de pecado que eles tinham antes. Cuidado com isso. A Bíblia está dizendo aqui, o salmista está dizendo que feliz é aquele que não segue o conselho daquelas pessoas que não obedecem a Deus e também não imita os pecadores. E ele continua no versículo 1 dizendo assim, e também não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor, para você ter uma ideia, é o zombador, tá ok? Só para você entender, às vezes essa palavra escarnecer não é uma palavra tão comum, eu estou trazendo agora um sinônimo, isso é uma palavra, tanto é que algumas versões bíblicas da Bíblia já atuais, como por exemplo a NVI, a nova linguagem de hoje também, ele já não traz mais a expressão escarnecedores. Por quê? Porque escarnecedor parece uma palavra distante, né, do nosso contexto, a gente pensa que o escarnecedor é um monte de coisa, mas sabe o que é literalmente um escarnecedor? É aquele que zomba. São pessoas que zombam, que têm o hábito de fazer chacotas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com as coisas que são certas, que sabem que existem pessoas que têm princípios e zombam dessas pessoas. Então, feliz é aquele que não concorda com isso, se assenta com essas pessoas e faz rodinhas de conversa para zombar, muitas vezes, da fé de outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, para você até ficar, policiar-se nisso. Muitas vezes nós nós sentamos em rodas com irmãos para zombar da prática da fé de irmãos da nossa própria comunidade e de outras denominações. A gente acaba fazendo gracinha. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com esse tipo de zombar, porque muitas pessoas talvez não tenham atingido a tua maturidade. E na verdade, deixa eu te dizer algo, se você é maduro, você vai compreender que essas pessoas ainda precisam crescer. E você não vai zombar delas dessa maneira, ao ponto de deixá-las humilhadas e muitas vezes sentar-se com outras pessoas para fazer isso. Então, cuidado, ok? Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios
estamos aprendendo, isto é, dos que desobedecem a Deus, e também felizes são aqueles que não imitam as coisas do mundo, as coisas dos pecadores, e por fim, não sentam-se em rodas para zombar, fazer chacotas, escarnecer a outros. Vamos continuar aqui? Olha só o versículo 2 agora. Ao contrário de tudo isso que eu acabei de falar, ele diz o salmista aqui, a satisfação dessa pessoa que não, olha só, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, a sua satisfação, a satisfação dessas pessoas está no Senhor, está na lei do Senhor. Está certo que aqui o salmista naquela época ainda tinha só o conceito de lei do Antigo Testamento. Hoje a Bíblia no Novo Testamento nos traz a lei de Cristo, a lei da liberdade, a lei que nos traz liberdade, mas também responsabilidades, a lei que Cristo trouxe para nós, trazendo para nós um fardo mais leve. Veja bem, o fato de Jesus ser mais leve não quer dizer que nós também não temos um fardo. O fardo de Jesus, ele é mais leve. Por quê? Porque o fardo da lei, ele é impossível, como Paulo fala em Romanos, ali nos capítulos 6, 7, 8, que o fardo da lei, em Hebreus também fala-se isso, os primeiros capítulos, que o fardo da lei, ele é impossível. Na verdade, ele só serve para mostrar o quanto nós somos pecadores. Então o texto que está dizendo que aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita os pecadores, não se assenta para zombar da fé, não zombar das pessoas, para não zombar, para não escarnecer, ao contrário disso tudo, ele tem satisfação em Cristo, na lei, no nosso caso hoje em Cristo, e na lei do Senhor. E nessa lei, continua o texto aqui no versículo 2, ele medita, ele reflete de dia e de noite. Todo momento ele está buscando refletir nos ensinamentos dessa lei. E a lei toda foi resumida, né? Nós sabemos que Jesus diz isso, expressa isso. Paulo também no capítulo 5 de Gálatas expressa isso, dizendo o seguinte, que cumprimento de toda a lei, de cumprimento de toda a escritura está em amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só como que Deus, ele é muito bom. Ele me liga a você, te liga a mim, nos liga uns aos outros. Por quê? Para cumprir a lei, para cumprir as escrituras, nós precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos nos amamos. Coisa forte isso aí. E continuamos aqui o texto dizendo o seguinte, essa pessoa que medita de dia e de noite, que tem a sua satisfação na lei do Senhor, no Senhor, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores, que não é zombadora, é como uma árvore, versículo 3, plantado à beira das águas correntes, cujo seu fruto dá no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que essa pessoa faz prospera. Versículo 4, não é o caso dos ímpios. Veja bem, os ímpios não são assim. Os ímpios são como uma palha que o vento leva. Versículo 5, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Veja bem, o pecado, é verdade que a Bíblia tem, mostra, e nós sabemos que dentro da igreja tem muitos pecadores, nós somos pecadores, mas nós lutamos, e quando nós desistimos de lutar contra este pecado, muitos de nós não suportam viver na comunidade dos justos, como é a palavra de Deus nos ensina, que nós em Cristo somos justificados. O versículo 6 vai continuar dizendo o seguinte, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva então à destruição. Esse texto fala de as pessoas que, repetindo tudo, que são felizes, são mais que felizes por não seguir o conselho dos ímpios, por não imitar os pecadores, por não zombar e não escarnecer as pessoas, e tem satisfação no Senhor, na lei dela, nessa lei, e meditam nessa lei. Essas pessoas são plantadas como árvores junto a ribeiros. Ali a vida, ali a restauração constante. As águas curam, as raízes estão sendo regadas constantemente, os frutos dão. Essa árvore, ela não só produz frutos, como alimenta pessoas que estão nas margens, que estão nas terras, e também alimenta os peixes. O próprio rio tem vida, porque ela derrama das suas folhas, dos seus frutos ali, os peixes comem. É uma árvore frutífera. Assim como essa árvore é saudável, ela dá frutos, ela alimenta, certo? Essa árvore, certo, tem que ser um exemplo para nós. Pergunto, como árvore, você está dando frutos? Está alimentando pessoas? Tanto pessoas que estão passando pela sua vida, as correntes das águas, os peixes,
quanto pessoas que vêm até você nas margens. Ser como esta árvore é que vai ser a conclusão e a comprovação se eu sou uma pessoa que não segue os conselhos dos ímpios, não imita os pecadores e também tem a sua satisfação no Senhor. Pergunto para você, joga essa pergunta para você. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros? Eu quero finalizar essa reflexão concluindo da seguinte maneira, que muitas vezes nós somos como rios também, que estamos seguindo a corrente em direção a algo. E o nosso propósito, o nosso alvo como rio é chegar ao mar, é desaguar no oceano, certo? É assim que acontece. O rio tem a sua nascente, ele nasce, ele começa ali com aquela água cristalina, pura, e ela vai entrando, ela vai criando espaços e ela vai o quê? Ampliando, as águas vão tomando conta do lugar. Existe uma consequência disso. A água que no primeiro momento era pura e cristalina começa a se contaminar com o quê? Com as sujeiras do ambiente, começa a sujar com a terra, começa a se misturar com as plantas, começa a se misturar com tudo aquilo e ela já deixa de ser pura como ela era no seu primeiro estado, quando ela sai da sua fonte. Mas isso, Deus na sua perfeição permite com que essa água, à medida que ela corra e não pare, ela começa a purificar-se de novo. Olha que coisa linda. Deus é tremendo, né? Saímos puro, começamos, nos contaminamos por causa das dificuldades. As dificuldades aí nos trazem impureza, nos intoxica. Mas se nós continuarmos, olha só que coisa linda, se continuarmos a seguir em frente, como o rio segue, que acabou de nascer, Deus permite que, com o passar do tempo, as próprias dificuldades vão nos limpando. O que eu aprendo com isso? Que quando nós estivermos seguindo em direção ao oceano, quem é esse oceano? O Senhor. E o oceano representa aqui o propósito que Deus tem para nós. Nós vamos seguir a eternidade direto ao Senhor. Esse é o oceano. Mas dentre a nascente e a chegada ao oceano existem obstáculos. E sabe qual que é uma lição que eu aprendo com o rio, com as correntes? De que ela não se limita. Quando ela encontra um obstáculo, sabe o que as águas fazem? Elas contornam, não podendo furar, não podendo passar por cima, elas contornam e seguem o seu propósito de chegar nesse oceano que é a vida eterna. Assim acontece com aqueles que são rios de Deus, cujas águas dentro de si, como diz Jesus no capítulo 4 de Mateus, as águas fluem como rios de águas vivas. Essa é a sua condição? Se não é, eu quero te convidar nessa manhã para que você se alinhe e seja este rio, que seja essa árvore plantada na beira de um rio, de uma corrente, das correntes, que dê fruto e que siga. Olha só que reflexão o Salmo 1 traz para nós. Eu poderia passar a manhã inteira aqui falando sobre inúmeras outras coisas que esse Salmo traz, mas para não termos excesso de informação e você ficar confuso, eu quero recapitular e, como eu já disse, concluir essa reflexão nessa manhã. Veja bem, como é feliz aquela que não segue o conselho dos ímpios, isto é, daqueles que desobedecem, daqueles que não querem fazer a vontade de Deus, daqueles que imitam a conduta dos pecadores e daqueles que fazem grupinhos, que se assentam nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores. Pessoas que não fazem isso, que se policiam para não fazer isso, elas são como árvores plantadas junto a ribeiros, árvores que dão frutos, árvores que dão na hora certa, seus galhos são vigorosos porque não murcham, como diz a palavra, alimenta os peixes, alimenta a corrente, alimenta as pessoas que chegam a ela e as pessoas que passam por ela são vivas, e essas pessoas têm prazer na lei de Cristo, na lei do Senhor, meditam nela de dia e de noite. Eu estou falando Cristo, embora nesse tempo ainda Jesus já existisse, porque ele sempre foi existente, eterno, mas Jesus ainda não tinha sido se manifestado como se manifestou no Novo Testamento. Então nós sabemos que essa lei hoje para nós é a lei de Cristo, a lei da cura, da restauração, da confissão, a lei que diz o seguinte: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Quero te convidar a fazer parte disso e ser parte ter essa oportunidade de estar neste reino que eu ofereço, não porque eu tenho o poder para isso, mas que Deus
oferece para você nessa manhã. Fecha teus olhos agora, coloque-se diante do Senhor e vamos juntos buscá-lo. Senhor, se nós não nos encontramos nessa condição de árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, ajuda-nos, porque a Tua palavra está dizendo nessa manhã para nós que bem-aventurados, felizes são esses que são assim, plantados junto a ribeiros. Mas nós sabemos, ó Deus, que o que nos faz, ó Deus, sermos como essas árvores é não seguir o conselho daquelas pessoas que te desobedecem. Nos dê discernimento para identificar as pessoas que te desobedecem e não seguir os conselhos deles. Nos ajuda a não imitar os pecadores. Nos ajuda a não zombar, escarnecer de ninguém, de forma alguma. Pelo contrário, que a nossa satisfação esteja na Tua lei, na lei de Cristo, na lei do Teu Filho. É o que nós te clamamos. Você ajuda meu irmão, minha irmã, que agora nesse momento precisa ser este rio, precisa ser essa árvore. Nós aprendemos essa manhã, Senhor, que somos como rio, como árvores plantadas que dão frutos, que não murcham, mas também, ó Deus, que somos rios que correm em direção ao oceano, que é a eternidade, a Tua presença, e que mesmo sendo rios que encontram, ó Deus, sujeiras, obstáculos, nós aprendemos que precisamos contornar isso. Ajuda-nos a contornar esses obstáculos. Talvez o meu irmão, minha irmã esteja passando por algum desafio, alguma barreira. Não permita, ó Deus, que ele se torne água parada, porque a água parada atrai dejetos, impurezas, mas que eles consigam forças no Senhor para contornar isso e fortalecer-se. É a minha oração, é a nossa oração nessa manhã. Agora que eles vão ter o estudo da palavra com um dos professores ou professora, por favor, ministra, continua o Espírito Santo a falar com eles, dando-lhes sabedoria e discernimento para praticar e não ser apenas ouvintes da Tua palavra. É a nossa oração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Compartilhe ela com outras pessoas. Tenho certeza que você vai abençoar também outros. Amém? Domingo especial para você. Logo mais à noite, às 19 horas, estamos juntos aí, louvando ao Senhor. Paz! Graça e paz, irmãs. Agradecido ao Senhor por mais um dia, por estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? E hoje eu vou estar falando sobre 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11, né? Que fala assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, a cada um conforme o dom que receber, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, a gente buscando um pouco na linha do tempo aqui, ver o que acontece com Pedro. E ele está aconselhando os crentes nesse momento difícil, né, que é no século 60, né, 60 depois de Cristo, e os cristãos estão sendo torturados, perseguidos, e Pedro está dando aconselhamento para esses cristãos, né? Aí tem uns versículos antes, no comecinho do capítulo, ele está falando para esses crentes deixar, já que eles são convertidos em Jesus Cristo, que para deixar as velhas paixões, as velhas orgias, os velhos pecados. Ele está falando aí, né? E depois, aqui no versículo 7, ele já está falando da questão, assim, da morte para o pecado. Então, quando ele fala, o fim de todas as coisas está próximo. Então, quando a gente deixa a vida, a velha mulher, o velho homem, né? A gente está vindo para uma nova vida. Então ele está falando que
o fim de todas as coisas está próximo. Então, a gente está caminhando para a vida eterna, né? Nos caminhos do Senhor. E nesse conselho, ele continua falando, portanto, sejam criteriosos. Quer dizer, quando você é convertido, que você está no caminho do Senhor, tem que ter critérios, como ele já falou, deixa os velhos pecados, as velhas orgias, a mentira, né? E seja sóbrio para poderem, ele fala, para poderem orar, né? Então a gente tem que estar todo dia no caminho de santidade para estar orando para o Senhor, né? Tá? Todo dia buscando o melhor na nossa vida, sendo o quê? Imitadores de Cristo, né? Nós temos que ser imitador de Cristo. E ele fala, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, né? Esse amor, e tem uma versão, não sei se na versão Almeida, antes dessa que eu tô lendo aqui, que ele fala assim, tenha um amor assim intenso. Quer dizer, o amor intenso que ele fala é em relação a um amor que a gente já fica assim, é um amor esticado, um amor que vem de Deus, não é o amor do homem, né? É um amor que reconcilia, é um amor que perdoa, né? Ele fala. Então, a gente já falou até várias vezes que o amor humano, que um pouco se aproxima da palavra do amor de Deus, é o amor de mãe, né? Um pouquinho se aproxima, porque uma mãe, ela não mede esforço para cuidar de um filho, né? Ela cuida sem nada em troca. Assim é o amor de Deus, e é muito mais intenso. Esse é um amor que reconcilia, é um amor que tolera, esse amor de Deus. É um amor enorme, a gente não tem nem noção do que é o amor de Deus, o amor de misericórdia, a graça, né? Então Pedro está falando isso, né? Que tem esse amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado, quer dizer, é um amor que renova, que perdoa, né? O próximo, né? E a outra coisa que ele fala aqui também, ele fala, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, quando a gente vai ter hospitalidade, que é mais por baixo, a gente vai falar sobre o dom, que é o dom da hospitalidade, mas eu acho assim que tem gente que já tem isso nato, a hospitalidade, assim, ele é tranquilo para hospedar uma pessoa na casa dele. Tem pessoas que não. Então, ele já está falando, hospeda sem murmurar, porque tem gente que fala, eu não tenho dom de hospitalidade, mas ao momento que você você é imitador de Deus, ser imitador de Cristo, você vai ter que, assim, como fala, amai-vos uns aos outros, né? Como a si mesmo. Então você vai ter que ter essa hospitalidade, você vai ter que se esforçar, porque Cristo se sacrificou por nós, por que a gente não pode sacrificar pelo amor do nosso próximo? Então, eu fico até imaginando assim, naquela época, já pensou, as famílias eram enormes, aí tudo fugitivo, né? Os cristãos fugitivos. Aí você tá lá na sua casa e bate na sua porta uma família enorme lá na sua porta. Vamos supor uma família de 10 pessoas, né, 8 filhos, o marido e a esposa. Imagina você falar, nossa, eu vou ter que cuidar dessas pessoas, né? Vou hospedar na minha casa. Então, o que Pedro fala? Não murmure, né? Porque vai falar, eu vou ficar cansada de ficar cozinhando para 10 pessoas e hospedando. Então já era uma prática do momento, você tinha que ser hospitaleiro, sem murmurar, né? A outra coisa que fala aqui também é que sirva uns aos outros a cada conforme dom que recebeu. Então, nós acabamos de falar uma aí da hospitalidade, né? E aí ele fala dos dons, né? Então, além da gente ser servo do Senhor,
Deus dá o quê? O dom para cada um. É uma dádiva de Deus o dom, né? Então, cada um de nós temos, assim, uma capacidade, nós temos uma habilidade diferencial um do outro. Então, quando ele fala assim, para você administrar o bem multiforme na graça de Deus, quer dizer, nós já temos a graça imerecida. E Deus dá um dom para cada um, assim como dentro da igreja, né? Tem uns que têm o dom de cantar, outros têm o dom de servir, né? O outro tem o dom de tá administrando o som. Agora, por exemplo, o dom de cuidar da parte da tecnologia, né? De computador, que a gente tem na igreja, que eu praticamente estou apanhando com isso, né? Ver essa dificuldade de estar com essa tecnologia, de estar gravando, né? Para as aulas, não é um dom, mas a gente acaba sendo obrigada a entender um pouquinho disso. Para mim, imagina para mim, que é muito mais difícil do que o pessoal mais jovem agora, né? Então, cada um tem o seu dom, quer dizer, o dom de servir, o dom de dar aula, por exemplo. É claro que tem uns que conseguem deslanchar isso melhor que outros, né? Mas tudo é pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é Deus que nos conduz, né? Depois ele vai falando aí também em relação ele fala assim, se alguém fale de acordo com oráculos de Deus. Quer dizer, eu não posso, quando eu for falar de Deus, eu tenho que estar buscando o que é? Buscando as escrituras. Eu tenho que estar baseada em cima da escritura, em cima do que a escritura está falando, pelo livro sagrado, que é a Bíblia. Então, na verdade, o oráculo seria a palavra da gente estar falando um pouco tudo que a gente deduz, que a gente organiza, que a gente planeja, falar tudo em cima do oráculo de Deus, a palavra de Deus, né? E ele fala assim, se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, né? Então, tudo é através do nosso Senhor Jesus Cristo que ele fala, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, quer dizer assim, quando se fala da gente ser servo, que o dom, a gente tem que buscar o equilíbrio e a simplicidade. Porque muitas vezes a gente acha que sabe, assim, que entende a coisa. O dom não é assim, eu vou escolher a coisa mais simples. Não, a gente tem que orar e pedir discernimento para Deus, para saber qual que é o dom da gente, o que a gente tem que fazer. Às vezes demora um pouquinho, porque no começo a gente começa... No começo, quando a gente no meu caso que eu me converti, eu fazia trabalhos voluntários, a gente acaba buscando as coisas que você acha que está mais fáceis para você, assim, que você tem mais habilidade, que você tem mais capacidade, né? E que você não vai ser cobrado disso. Mas os dons de Deus são coisas assim, são trabalhos nossos que muitas vezes não é coisa fácil, né? Que nem agora, falar da palavra através de uma live, de uma gravação, muitas vezes não é fácil para a gente, né? Então, mas se Deus, né, envia essa oportunidade da gente falar, a gente acha que é difícil, mas Deus cuida, o Espírito Santo cuida da gente, né? Deus ajuda a nós estar ministrando essa palavra através do Espírito Santo, né?
E isso que seria com simplicidade, com equilíbrio e procurar assim, ter o conhecimento o máximo que a gente consegue, né? É claro que tem pessoas que têm muito mais conhecimento, muito mais amplitude na palavra, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu queria também estar lendo, quando fala um pouquinho da palavra de Deus, eu vou lá em Mateus 12, que eu achei interessante também, que fala assim, um dos maiores servos, o maior servo, que é o nosso Cristo Jesus. E como a gente quer ser imitador de Cristo, a gente tem que ser, né? Isso é uma ordenança. A gente tem que ser imitador de Cristo. E lá em Mateus 12, né, 12, versículo 15, fala assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não se expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir que foi dito por meio do profeta Isaías: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça o vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Quer dizer, na verdade, o nosso Jesus Cristo, toda vez, o escolhido de Deus, ele jamais, ele não queria que ficasse expor, né, os milagres dele, né? Ele estava ali para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele estava para cumprir. Então ele não, todos os milagres dele, ele não queria que ficasse publicando, porque aquilo ele na verdade está falando: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Quer dizer, ele é Deus. Jesus poderia fazer propaganda dos milagres dele, mas ele era uma pessoa simples e discreta. E assim a gente tem que orar todos os dias, porque a glória está no nosso Pai e não em nós. Quer dizer, Jesus, que é Deus, a glória era dele, ele não queria expor, ele não queria ficar expondo os seus milagres. Assim é nós, que o Senhor nos ajude a ser essa pessoa simples, esse imitador de Cristo, através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, e que tudo que nós faremos, e que tanto no presente como no futuro, tudo é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?